Aviso: este vídeo contém pinturas perturbadoras. Eu tive que prefaciar este vídeo com um aviso porque ele conterá pinturas horríveis retratando várias formas de abuso. E muitas dessas pinturas claramente incluem crianças. Essas pinturas não estão em exibição em algum local obscuro e subterrâneo, mas no Palais de Tóquio, um prestigiado centro de arte contemporânea em Paris. Uma dessas pinturas é tão vil que causou indignação na França. 6 grandes associações, lideradas pela Association des Juristes pour l'Enfance, buscaram a remoção dessa pintura, alegando que a lei francesa proíbe a exibição de representações pornográficas de menores. Os tribunais decidiram contra as associações. Então, um homem idoso jogou tinta nesta pintura para protestar contra ela. Após este evento, o próprio Emmanuel Macron foi ao Twitter para defender esta pintura. Aqui está a pintura que Macron absolutamente teve que defender. Como você pode ver, esta pintura repugnante retrata graficamente uma criança sendo estuprada. Esta é a pintura que o presidente da França e muitos outros oficiais defendeu com veemência. É bizarro. A única vez que essas pessoas dizem liberdade de expressão é para defender filmes pedófilos como Cuties, livros da biblioteca escolar contendo material pornográfico ou arte, que retrata literalmente um pedófilo estuprando uma criança. Em outras palavras, embora essas pessoas sejam a favor da censura de qualquer coisa que vá contra suas agendas, elas se tornam defensoras da liberdade de expressão quando as pessoas resistem à sua obsessão insana em normalizar a pedofilia. Aqueles que defendem a pintura surgiu com uma desculpa para parecer nobre. Disse que a pintura retrata crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. Isso soa como porcaria absoluta para mim. Não há absolutamente nada nessa pintura que se refira à Rússia, Ucrânia, guerra ou qualquer coisa relacionada. As pinturas não exigem um tweet para explicar seu significado. O significado é transmitido pelo que existe dentro da pintura. E o que milhões de pessoas estão vendo é uma artista doente e profundamente perturbada que se deu ao trabalho de pintar o estupro infantil da maneira mais gráfica possível. Além disso, a desculpa é sobre a Ucrânia. Não explica outro fato importante. Miriam Khan pintou centenas de pinturas horríveis muito antes da guerra na Ucrânia. Aqui está a verdade sombria sobre essa situação. As pinturas de Miriam Khan retratam a obsessão da elite oculta com controle, tortura e abuso sistemático de crianças. Seu estilo de pintura é estranhamente semelhante a artistas como Ken Noble, que também retratam abusos horríveis em um estilo distinto que é infantil, mas profundamente perturbador. Para compreender plenamente o corpo do trabalho de Miriam Khan, devemos primeiro olhar para a história da pintura na humanidade. Olá, primeiramente eu queria agradecer o Donai Júnior por me dar essa oportunidade de falar com vocês e responder essas perguntas que ele mandou para mim. Tá, eu sou o Pedro Lorenzo, eu sou professor de pintura e pintor. Eu também sou formado em biologia e sou mestre em neurociências, tá? Eu estava prestes a entrar no doutorado, um dos melhores doutorados do país, em neurociências, lá na USP, e resolvi largar tudo para perseguir o meu sonho de ser artista. Quem é Pedro Lorenzo? Eu poderia responder essa pergunta procurando alguma coisa significante sobre a minha vida, né? Sou formado em tal coisa, sou pintor, sou professor de pintura, né? Mas isso acaba sendo incompleto, né? Serve como uma pequena introdução e tal, mas acaba sendo incompleto, né? Porque quem a gente realmente é? Nós somos criaturas de Deus, afastadas dele, porque nós caímos no pecado, e nós vivemos um drama de ficar com o mundo e com o pecado, ou voltar para o Pai, né? Ou voltar para Deus. Nós somos isso, é isso que eu sou, tá? Essa é a minha essência. E se eu for me definir de forma mais
menos teológica, menos essencial, menos profunda. Eu diria que eu sou uma pessoa muito curiosa que sempre procura entender como as coisas funcionam, sempre perguntou muito. Eu sempre gostei de perguntar para os meus pais, sempre gostei de perguntar as coisas na sala de aula, sempre fui um aluno meio chato que ficava perguntando, né? E por isso eu fui para biologia, por isso eu fui para neurociências, por isso eu fui para as artes e por isso eu me converti. Interessante aqui, na neurociência e nas artes, eu estava procurando entender como que as minhas sensações funcionam, né? Então, na neurociência eu tentei buscar isso no entendimento teórico, e nas artes eu tentei buscar isso na prática, né? Manipular as sensações através da pintura ou através da música. Então aqui eu vou demonstrar algumas pinturas minhas. Eu gosto muito do Bouguereau, do Velázquez, do Sargent, do Frank Frazetta e de alguns pintores brasileiros. Eu gosto muito do Paulo Frade e do Maurício Takiguchi. São 2 pintores lá de São Paulo. São pintores de hoje, contemporâneos. Qual é o conceito de arte e qual é a sua história na humanidade? Arte vem de ars, do latim. Como é que eu faço para demonstrar habilidade? Eu demonstro controle naquilo que eu estou fazendo e demonstro sensibilidade para decidir o que fazer. Então, por exemplo, eu vou levar meu filho na escola. Eu não me preocupo em demonstrar habilidade ao levar ele para a escola. Eu me preocupo em cumprir com esse objetivo. De levar ele para a escola e voltar para casa. Se eu quisesse demonstrar habilidade, eu me tornaria super sensível às nuances da rua, do caminho, e assim eu decidiria fazer manobras para demonstrar como eu consigo controlar o carro. Manobras ousadas e elegantes, certo? E aí eu estaria demonstrando a minha habilidade de dirigir o carro. E aí eu estaria fazendo arte. Eu estaria fazendo a arte de dirigir, certo? Então, quando eu passo a demonstrar uma habilidade, além de cumprir uma função, eu estou fazendo arte. Foco muito mais no papel que a arte tem em cada momento do que propriamente na essência da coisa. Essa demonstração de habilidade pode servir para muitas coisas, né? Pode servir para a pessoa expressar como ela se sente, pode servir para a pessoa enfeitar alguma coisa, pode servir para a pessoa demonstrar algo para a sociedade, fazer uma crítica, né? Então, essa habilidade que está além de cumprir uma função, ela pode servir para muitas coisas, mas então existem vários tipos de arte. Então, a história da arte na humanidade é uma coisa muito vasta, né? Porque existe arte no Oriente, no Ocidente, nas Américas, do Egito, na África subsaariana, na Austrália. Então, é uma coisa muito, muito vasta, né? Então, normalmente a gente aprende sobre arte no Ocidente, né? Então, a arte ela começa ali na pré-história, para o ser humano comunicar coisas que eram relacionadas à própria sobrevivência mesmo, né? O local onde estão os animais, o rio, né? Ele escrevia isso nas paredes, né? E depois a música para comunicar coisas importantes, para eles se lembrarem de coisas importantes, né? E havia até um estudo na época da faculdade que falava que as mulheres se interessavam por homens que demonstravam habilidade artística, que demonstravam dons artísticos, que isso de alguma forma demonstrava que ele teria uma capacidade intelectual maior e por isso uma maior chance de sobreviver, né? Então se o cara está produzindo arte, significa que ele tem bastante controle motor e sensibilidade, né? E por isso tem uma chance maior de sobrevivência, né? Então, assim, a arte ela começa dessa forma mais grosseira, né? E no Ocidente existem várias fases, né? Eu teria que entrar em detalhes de cada fase, mas eu acho interessante falar de 3 aspectos, né? A arte, ela na história do Ocidente, ela vai se alternando entre épocas que são mais voltadas para exatidão, para raciocínio, para razão, né, para o controle, e épocas que são mais expressivas, que são mais soltas, né? E uma acaba auxiliando na outra, porque uma vez que você ganha esse controle, e essa exatidão e essa técnica, você tem mais liberdade para se soltar, né? Então existe essa alternância. E também a alternância entre temas mais pagãos e temas mais cristãos, né? E a coisa ia muito bem, né? Sempre voltado para a demonstração de habilidade, até o momento em que chega a arte moderna e a demonstração de habilidade não existe mais, né? Não existe mais também o conceito de beleza. A arte sempre esteve voltada para a beleza,
né? E chega um momento em que ela não é mais voltada para habilidade nem para beleza, certo? E tudo passa a ser arte. Isso acontece por diversos fatores, certo? Por causa da entrada das ideologias revolucionárias na cultura, por causa das universidades que passaram a focar muito mais na profissionalização do que na busca pela verdade. E então, por exemplo, as universidades ficaram muito mais focadas em formar profissionais artistas e não artistas de verdade. Ou seja, passaram a focar em aquilo que elas conseguem gerar em 4 anos, né? E para várias e várias pessoas. Mas você não consegue formar em 4 anos 60 artistas habilidosos. Você consegue formar em 4 anos 60 pessoas que se dizem ser críticos de arte e fazem arte que pode ser qualquer coisa, que pode ser lixo amontoado. Aí você consegue formar 60 críticos de arte que fazem arte dessa forma, né? Então, na arte moderna existe um abandono das tradições, dos conceitos, do conhecimento, e o conceito sobre o que é arte, sobre o que é beleza, ele não é esquecido, ele é desconhecido mesmo. As pessoas não sabem mais definir essas coisas, né? Elas ficam apelando para subjetivismos e respostas poéticas e bonitas sem conteúdo, né? Não é uma resposta que a pessoa possa articular, né? É mais um chavão, né? Tipo assim, arte é sentimento. O bebê expressa sentimento, mas ele sabe fazer arte, né? Ou uma pessoa que não sabe, não tem habilidade artística, vai pintar, está se expressando tanto quanto um neném que chora. Você pode até perceber que a pessoa tem raiva no que ela está fazendo, igual você consegue perceber que o bebê tem raiva quando ele está se expressando. Mas você não sabe o que ele quer, você não sabe o que ele quer dizer, igual a pessoa que tá tentando pintar alguma coisa na tela. Você consegue perceber que ela tem raiva, mas você não sabe o que ela quer dizer. É muito pouco refinado, não tem habilidade. Não tem algo diferencial que você possa dizer isso é arte, né? Para que você aponte um conceito na realidade, você precisa definir algo diferente na realidade que ganhe esse nome. Só que se qualquer coisa é arte, você não tem o que apontar para dizer o que é arte, né? Então, portanto, colocar o nome arte em cima, você precisa restringir essa definição, certo? E a partir do momento que você dá alguma definição, seja ela qual for, você vai colocar certas coisas como mais próximas do conceito e coisas que são mais afastadas do conceito. As coisas que são mais próximas do conceito são definidas como melhores. Então, você pode dar uma definição maluca de arte. Tudo aquilo que se aproximar mais dessa definição maluca, você vai considerar como arte melhor, certo? Então, por exemplo, assim, arte é a expressão do indivíduo que o aproxima de um Deus decaído, né? Então, tudo aquilo que se aproximar desse conceito, eu vou chamar de arte melhor. Tudo aquilo que se afastar disso, eu vou chamar de arte pior. Não é uma arte tão boa porque ela não se encaixa tão bem nesse conceito, né? Então, não importa qual conceito você dê, não importa qual conceito você der, sempre que existir um conceito de arte, vai existir arte melhor e pior. Só que esse mundo de arte feia, que surge na modernidade, ele acaba ficando ameaçado, né? Porque isso existia quando o objeto artístico, né, ele era dominado pelas elites intelectuais. Então, as universidades e as galerias de arte decidiam o que era arte. E os curadores, etc., decidiam o que era arte. Agora nós temos a internet e as redes sociais. Então a arte que de fato é bela, ela é compartilhada e curtida e cresce no algoritmo de forma independente das elites intelectuais, né? Então ela acaba sendo aquilo que o ser humano de fato aprecia e não aquilo que é interessante para uma elite. A beleza, ela é a representação sensorial do bem, certo? Então uma música é bela porque ela está representando o bem. Uma imagem é bela porque ela representa o bem. E como que eu sei que ela está representando o bem? Porque ela é ordenada, né? O que isso tem a ver com o bem? O que é o bem? O bem é aquilo que sustenta o ser, certo? A comida sustenta o ser, o dinheiro sustenta o ser, o trabalho sustenta o ser, a saúde sustenta o ser.
Então o bem é aquilo que sustenta o ser. E ele só pode sustentar o ser se ele for ordenado, né? Então o bem, ele é ordenado e por isso ele sustenta o ser. Se eu como de forma desordenada, se eu uso dinheiro de forma desordenada, se eu trabalho de forma desordenada, eu vou me fazer mal. Se eu uso o sexo de forma desordenada, eu vou me fazer mal, né? Então o bem sustenta o ser, uma vez que ele é ordenado, né? E a representação sensorial desse bem, ela é ordenada, ela é bela. Então a beleza, ela é associada à ordem e ao bem, porque ela é a representação sensorial disso. Então a beleza, sendo a manifestação sensorial do bem e da ordem, ela treina os meus sentidos a se acostumar com isso. Então eu fico muito mais sensível àquilo que é mal e desordenado, tá? Muito mais sensível àquilo que é insustentável, tá? Porque o bem é aquilo que sustenta o ser através da ordem. Então tem esses três conceitos, tá? Interligados. E através da beleza eu percebo essa relação, tá? Aquilo que é belo, aquilo que é bom, que é ordenado e que se sustenta através dessa ordem, certo? E como exemplo, um exemplo magnânimo, né? Um grande exemplo, é Deus que sustenta a realidade, Deus que é o bem, que sustenta a realidade através da ordem, que é Jesus, o Verbo encarnado. Então, ao chegarmos no céu, nós vamos ver a ordem absoluta e a beleza absoluta, e o bem absoluto. Tudo isso em Deus. Então, por que a beleza importa? Porque a beleza treina os meus sentidos para que eu aprenda a perceber aquilo que é bom e aquilo que é mal. A arte contemporânea é toda arte que ela está no mesmo tempo que alguma coisa. Então, quando a gente fala arte contemporânea, a gente está falando da arte contemporânea do nosso tempo. Então, as minhas pinturas são arte contemporânea. Eu gosto relativamente das minhas pinturas e gosto de vários artistas contemporâneos, artistas que são desse tempo. Mas essa pergunta faz total sentido. Por quê? Porque no mundo contemporâneo, no nosso tempo, existem movimentos ideológicos que sabotaram o mundo da arte por muito tempo, né? Enquanto as elites dominaram o meio artístico, estavam prevalecendo um monte de obras que eram feias, porque a beleza tinha sido relativizada, desconstruída, as pessoas não se importavam mais com a beleza. Mas isso acabou com a internet, né? E com as redes sociais. Dito isto, Miriam Kann é uma pintora suíça descrita como uma feminista que gosta de lutar. Disse que suas pinturas incorporam feminismo, temas que ameaçam crianças e rituais femininos com representações violentas e chocantes de órgãos sexuais. Sim, a descrição oficial do seu trabalho inclui as palavras ameaçam crianças. Apesar disso, as pinturas de Kann são elogiadas há décadas e expostas em todo o mundo. Percorrer a obra de Kann é como entrar na mente de uma doente e sádica que sente prazer em ver as pessoas sofrerem. É difícil identificar a mensagem exata por trás de cada uma dessas pinturas. No entanto, existem alguns temas recorrentes claros, e eles são horríveis. Um adulto segura o que é um bebê que parece sem vida. Há vermelho ao redor da mão e da cintura da figura. Que diabos aconteceu? Essa pintura retrata uma pessoa segurando o bebê no ar, e por alguma razão, o polegar da pessoa parece estar bem na genitália do bebê. Esta pintura perturbadora retrata uma pessoa sendo violentamente estuprada. Macron acha que essa bagunça são nossos valores. Um adulto nu segura uma criança que aparenta medo. O homem enfia o braço dentro de uma mulher, até o cotovelo. Esta é mais uma pintura retratando abuso, tortura. Os rostos demoníacos dos personagens indicam que eles estão fora de si, possuídos, dissociados. Este desenho parece representar um estupro coletivo. Se uma pessoa normal desenhasse isso, seria imediatamente ordenada a consultar um psiquiatra. Ainda outra pintura retratando o abuso sexual de uma pessoa muito pequena. 2 adultos fazem sexo ao lado de uma criança nua que está segurando seus órgãos genitais. Eles são pedófilos aliciando uma criança? O homem nu arrasta à força uma criança segurando uma coisa tipo ursinho de pelúcia. Kann é obcecada pelo tema perda da inocência infantil.
Dois adultos nus forçam uma criança a andar com eles. O adulto à esquerda parece estar brincando com seus órgãos genitais. A figura à direita está segurando um bebê que parece sem vida. Kahn fez inúmeras pinturas representando pessoas com as mãos para o ar, como se fossem cativas, reprimidas e torturadas. As pinturas de Kahn lembram as de Bibiana Degerbeck, que muitas vezes retratam crianças amarradas como se estivessem prestes a ser abusadas. Como visto em meu artigo sobre Pizzagate, os psicopatas da elite oculta coletam essas pinturas e as penduram em suas casas. Eu poderia postar muitas outras pinturas perturbadoras de Miriam Kahn que retratam abuso ou cadáveres. Uma viagem por sua galeria é coisa de pesadelo. Então, eu não conhecia e fui dar uma olhada no trabalho dela, né? Até o Dunay me mostrou alguma coisa. Ela, sinceramente, se for colocar de forma grosseira, ela parece ser uma mulher possuída pelo demônio. Tanto pelo olhar dela, que é um olhar meio psicopata, quanto pelas próprias obras, né? São obras que retratam relações de pedofilia, cenas de desespero, órgãos genitais, né? Monstros, coisas dolorosas, né? Então é uma pessoa que ela se esforça em produzir coisas que não colaboram para o bem, né? São coisas que são obras que manifestam sinais do mal, né? Mas o problema não é a Miriam Kahn, certo? O problema não é ela. O problema é que existem várias pessoas que pagam para ver isso e existem várias galerias que aceitam o trabalho dela. Então ela é a ponta do iceberg. Ela só está manifestando uma necessidade que a população tem de ver, certo? A população tem necessidade de ver isso. E esse é o problema. Existe um sistema que sustenta ela, tá? Então a gente tem... O que a gente observa no trabalho dela, na verdade, é a necessidade que a sociedade tem de ver cenas malignas, né? Isso por quê? Porque a sociedade está se afastando do cristianismo. A sociedade se afastou do cristianismo e passou a adorar aquelas coisas que simbolizam a maldade, certo? E o que é a maldade? Né? A maldade é a liberdade individual extrema. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, certo? Ter relação sexual com quem eu quiser, fazer o que eu quiser com o corpo de qualquer pessoa. Isso é maldade. Eu posso pegar a coisa que eu quiser, né? São os três mandamentos do satanismo, né? Eu sou meu próprio Deus, ninguém manda em mim, e eu faço o que eu quiser, tá? E a obra dela representa isso, certo? Né? Quando eu represento a maldade, né? Eu estou definindo aquilo que é certo e que é errado. Quando eu coloco a maldade como um objeto a ser admirado numa galeria, eu estou decidindo aquilo que é certo e que é errado. Portanto, eu posso simplesmente dizer que aquilo não é maldade, certo? E eu estou me colocando no lugar de Deus. E eu não estou deixando que ninguém me diga o que eu devo fazer, e eu estou fazendo aquilo que eu quiser. Então é um trabalho diabólico. Então eu fazia pinturas e desenhos esquisitos também, né? Nada do nível do que ela faz, lógico, mas é uma coisa que gerava estranheza. E a minha ideia era chocar as pessoas, chamar a atenção, tentar demonstrar como eu tinha uma personalidade única e diferente de todo mundo e tal. Eu era um egocentrismo muito grande. Era uma obra que era feita focando em mim e não nos outros. Porque a arte, ela deve ser uma ponte que eu crio com as outras pessoas. É algo que eu acho importante em mim e eu vejo que as pessoas também acham importante. Então a gente se encontra na arte, né? E isso nos leva para cima. A obra dela é o contrário. Não é algo que ela faz para os outros. É algo que ela faz porque ela tem prazer, somente isso. E ela acaba atraindo pessoas, moscas, né? Com esse cheiro de carne podre. Só que essas moscas, elas percebem que elas caem numa armadilha. Isso aqui não é uma carne podre, isso aqui é uma planta carnívora e que vai destruir elas. Então é disso que se trata esse tipo de arte. Vai atrair pessoas que estão interessadas na maldade e a maldade vai destruir essas pessoas. O problema é que elas vão levar outras pessoas junto. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade de falar com vocês. E se você gostou dessa aula, acompanhe o meu trabalho no Instagram, pedrolorenzo.art.
Neste ponto, alguns de vocês podem estar pensando: o que diabos há de errado com Dunay Jr. por me fazer olhar para essas pinturas? Bem, sinto muito por isso e espero sinceramente que nenhum de nós tenha que olhar para essas coisas novamente. No entanto, essas não são pinturas obscuras feitas por um indivíduo solitário e perturbado. Eles foram feitos por Miriam Kahn, uma das pinturas mais renomadas do mundo atualmente. Suas obras foram expostas no Palais de Tóquio, um dos museus mais importantes da Europa. Além disso, quando uma de suas pinturas foi vandalizada, o próprio Emmanuel Macron voou em seu socorro e a defendeu, chegando a dizer que fazia parte de nossa cultura. Como lembrete, a pintura que ele defendeu mostrava uma criança pequena sendo estuprada. Quando Macron disse que essa pintura era parte de nossa cultura, ele não quis dizer nossa cultura. Ele se referia à cultura doentia e sádica da elite oculta que celebra o abuso sistemático de crianças. É a cultura daqueles que participam de círculos pedófilos da elite e sujeitam escravos ao controle mental baseado em traumas. A elite não apenas criou todo um movimento artístico focado em suas insanidades, mas também está tentando normalizá-lo para as massas, exibindo-as em lugares respeitáveis. Ao longo da história, as obras de arte expostas em museus têm refletido os valores e a alma da cultura que a gerou. O que as pinturas vistas neste vídeo dizem sobre nossa cultura? Mas esta não é a nossa cultura, é a cultura deles. Através do poder da propaganda, eles estão tentando fazer desta a nossa cultura. Para silenciar aqueles que se opõem a eles, a elite se envolve em sua nova tática favorita, a extrema-direita, daqueles que os questionam. De fato, nas últimas semanas, inúmeros vídeos de notícias da França e de todo o mundo associaram aqueles que se opõem a pinturas que retratam estupro infantil com a extrema-direita. Porém, quando os poderes constituídos silenciam o povo fala por outros meios.